Fala Vascão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Depois de um dia muito difícil, um dia muito doloroso, a gente que gosta e ama definitivamente esse clube não tem como acordar feliz no dia de hoje, é impossível acordarmos aí, é claro, com um sorriso no rosto, né? Por conta de tudo que aconteceu no dia de ontem. Mais um ano Vasco rebaixado, não adianta falar que tem como vencer de 12-0, porque isso é impossível. O Vasco está na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada e a gente vai falar sobre isso. Falar, é claro, sobre essa gestão, sobre essa diretoria que está acabando e destruindo com o Vasco da Gama. Falar também sobre, é claro, Alexandre Campelo, o que ele está fazendo nesse momento enquanto o Vasco passa por esse perrengue. Falar sobre a conquista do Sub-20 ontem da Supercopa do Brasil. Definitivamente uma vergonha para essa equipe profissional Sub-20 entrando e sendo campeão mais uma vez. E todas as últimas notícias envolvendo Levenciano, envolvendo Jorge Salgado, e uma possível reviravolta aí na presidência, que acredito que nesse momento é a única esperança do torcedor. Mas se você, é claro, quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, é rapidinho, eu vou pedir para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever, ativar o seu sininho de notificação e deixar o seu like, para que esse canal possa chegar aí cada vez a mais vascaínos, né? E que nós possamos definitivamente ter voz e lutar contra todas essas pessoas que estão lá dentro do Vasco da Gama e querem destruir o nosso Vasco. Nesse momento, nós, torcedores vascaínos, temos que usar a nossa força, a nossa voz e não abaixar a cabeça para o que eles estão tentando fazer com o nosso clube. Muito pelo contrário, de forma correta, honesta, bater de frente, é claro, com todo e sempre respeito, mas não deixar que essas pessoas que estão lá dentro destruam com um dos nossos grandes amores da nossa vida. Mas vamos lá, rapaziada. Sem muita enrolação, né? Vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar tudo o que aconteceu, né? Depois daquele dia de ontem, um empate ali com gostinho de derrota, com gostinho de rebaixamento. A gente via realmente um Vasco muito apático, a gente vê que ao mesmo tempo alguns jogadores se entregaram ao máximo ao longo da partida, mas outros também não deram nenhuma vida, um time andando, um time apático. E o resumo é ali mais ou menos o que a gente vê na direção sendo refletido dentro de campo. Enquanto isso, enquanto o nosso Gigante da Colina, enquanto o Vasco estava lá em Itaquera disputando para não ser rebaixado, o nosso grande ex-presidente Alexandre Campelo estava viajando por aí, né, com a sua família. Tem fotos aí dele passando na sua tela. Enquanto o nosso Gigante da Colina estava afundando, ele estava lá curtindo seu dinheiro com os seus familiares, como se nada tivesse acontecido, de uma maneira muito feliz, demonstrando que não tem carinho nenhum pelo Vasco da Gama. Isso daí vai ser resumido, se resume realmente o que foi a gestão de Alexandre Campelo nesses últimos 3 anos, uma gestão que não tem amor, uma gestão que não tem carinho e principalmente respeito pelo torcedor vascaíno, e também resume o que será esses próximos 3 anos de Jorge Salgado. Mas a revolta aí no meio do torcedor, sem dúvida nenhuma, está implementada. Temos notícias aí que ao longo da semana torcidas organizadas irão se posicionar contra essa gestão, não aguentando mais essas pessoas dentro do Vasco. Muitas pessoas também ligadas não somente a organizadas, mas a grupos políticos e também a grupos aí, é claro, sem ser de torcidas, mas que são grupos unidos e fortes dentro do clube, irão fazer protestos em São Januário essa semana, não aceitando essa situação que o Vasco se encontra, um 4º rebaixamento em 12 anos, a dívida aí milionária do Vasco batendo na casa dos 600 milhões, então definitivamente estão querendo quebrar, acabar, destruir com o nosso Vasco da Gama. E acredito que nós, torcedores vascaínos, não podemos deixar isso acontecer. Uma verdade que eu ouvi ontem e resume muito bem o que é a torcida vascaína é que se nós, nesse momento, tirarmos essas pessoas de dentro do Vasco e o próprio torcedor carregar na mão, só com o peso, o amor e o carinho da nossa torcida, nós levamos o Vasco para ser um dos gigantes do Campeonato Brasileiro. Somente com o nosso dinheiro, somente
simplesmente com o nosso amor. Nós não definitivamente precisamos dessas pessoas que estão dentro do Vasco para pegar o nosso dinheiro e fazer o que quiser com eles. Nós precisamos de uma gestão eficiente e se não tivermos uma gestão eficiente, nós mesmos, torcedores, vamos lá e controlamos o clube, porque definitivamente, é lógico, falo isso com toda a emoção, mas o Vasco é nosso, o Vasco não é deles e eles precisam entrar e ter essa conscientização. Que eles querem tomar o Vasco aí de qualquer forma, eles querem sentar na cadeira e de certa forma ter o poder na mão deles, mas isso não vai prosperar. A torcida não aguenta mais, tudo o que vem acontecendo, são mais de 10, 15 anos de falta de respeito com o torcedor e uma hora chega ao limite e o limite chegou agora e já foi até mesmo ultrapassado esse limite com tudo que aconteceu. Então vamos ter sim, é claro, não sou a favor da violência nesse canal, não respeito, não gosto desse tipo de violência, mas muito provavelmente algumas pessoas vão querer usar de violência nesse momento, não aconselho, não quero também. Se você acha que a violência é a melhor coisa nesse momento, não é, mas de certa forma temos sim que protestar, temos que reclamar, temos que ali bater de certa forma de frente com essas pessoas que estão querendo destruir com o nosso clube. O Vasco vive um momento muito difícil, já ouvimos vários discursos aí de que independente da divisão iremos sempre amar e apoiar o Vasco, mas também não podemos abaixar a cabeça e aceitar tudo que fazem com o nosso gigante da colina. Eles querem destruir e nós não podemos deixar que isso aconteça. E acredito, já falei para vocês e volto a repetir, agora acabou o futebol, o próprio Vanderlei Luxemburgo falou ontem, né, que espera aí a resposta da STJD com relação àquele jogo contra o Internacional, que acredito que seja, assim, a última esperança do torcedor vascaíno, porque ele falou de forma bem clara que 12 gols contra o Goiás é algo praticamente impossível de acontecer, então agora é já pensar no ano que vem. Então, como o futebol acabou, o foco do meu canal, enquanto não ocorre negociações, enquanto não ocorre aí novidade com relação ao futebol, vai ser falar de política praticamente. E é isso. Vocês já sabem o meu posicionamento, vocês já sabem o meu ponto. Enquanto tiver coisas para serem resolvidas dentro do STJ, dentro do Tribunal de Justiça, dentro da Câmara Civil, eu vou vir aqui diariamente falar sobre isso, trazer novidades e também contextualizar tudo o que está acontecendo. Há grandes chances ainda, para você que não sabe, de Levinciano sentar na cadeira de presidência. É claro, respeito você se você não concorda com o que eu estou falando, porque temos sim divergências no meio da torcida vascaína. Mas acredito para que grande parte do torcedor, o Levinciano é a última esperança. O Levinciano é o desafogo. O Levinciano é ali o nome que vai tirar o Vasco dessa situação deplorável que nós se encontramos, e isso pode acontecer ainda a partir de uma reviravolta. Mas enquanto não temos essa notícia, hoje se reúnem em São Januário, ali tivemos notícias que Jorge Salgado e seus VPs ali, Carlos Roberto Osório, diversos outros ali que já sabemos quem é, para conversar sobre o planejamento para a próxima temporada com relação ao quarto rebaixamento, um orçamento muito menor do que o esperado, venda de jogadores que não irão acontecer e um Vasco totalmente endividado. É aguardar, ver o que irá ser feito, salários atrasados, dinheiro que não entra, investidor que não existe e cofres totalmente vazios. Esse é o Vasco atual, esse é o Vasco de Jorge Salgado e esse muito provavelmente que será o Vasco dos próximos 3 anos, mas essa diretoria já senta e quer conversar para ver o que irá ser feito. Terça-feira tivemos a notícia que o Jorge Salgado irá conceder uma entrevista, falar ali sobre o momento atual do Vasco, e eu, com todo respeito, estou ansioso para ver o que ele irá falar nessa entrevista. Ele ainda não botou a cara, né, de certa forma, nesse momento que o Vasco vive como definitivo e eficiente presidente do Vasco, que isso que ele deveria ter feito desde o início, conversar e não deixar o próprio Alexandre Pássaro ir numa entrevista coletiva na última partida e falar com o nome, né, através do nome do Vasco da Gama. Quem era para estar lá era o próprio presidente, mas segundo notícias, terça-feira terá a entrevista do Jorge Salgado e eu quero saber o que ele irá falar aí. Mas apesar, né, de um quarto rebaixamento, temos aí boas notícias, que é com relação ao Sub-20, que é a única coisa que vem dando alegria ao torcedor. Então, é claro, parabenizar essa molecada que ontem venceu a Supercopa do Brasil, né?
de certa forma, dando uma vergonha e humilhando essa equipe profissional do Vasco. Um sub-20 de muita qualidade. O Vinícius ontem fez um gol espetacular. O que ele não joga no profissional, ele joga no sub-20. O Caio Lopes jogou bem. O MT, um jogador excepcional, o que aquele garoto faz com a bola. E diversos outros jogadores, Laranjeiras, que tem muita qualidade ali. Não sei por que não é utilizado pelo profissional, né? O MT não subiu. O Laranjeira nunca foi utilizado. Já tá batendo aí na idade. Daqui a pouco vem um clube ou até mesmo sai de graça do Vasco da Gama, e essa é a gestão competente que temos aí ultimamente. Não sabem nem aproveitar o maior talento e o maior patrimônio do Vasco, que além da torcida é a sua base. E é claro, né, quarto rebaixamento, um ano aí muito difícil que iremos ter, uma temporada muito difícil. É uma barca já começa a ser ali formada, de certa forma falada dentro de São Januário. Temos notícias que muito provavelmente o Martim Benítez vai sair em definitiva ali no meio do ano do Vasco da Gama. O contrato dele por empréstimo vai até o meio do ano. O Vasco tem somente a opção de compra do jogador. Ou ele compra, ou ele volta para o Independente. Muito provavelmente o Vasco não tem dinheiro no caixa, vai fazer com que o Martim Benítez retorne ao time da Argentina. Outros jogadores também, como o próprio Castan, Fernando Miguel, Iago Pikachu, jogadores considerados caros dentro do elenco vascaíno, podem de certa forma sair de vez ali do clube para tentar também dar uma aliviada na folha salarial. E sim, o Vasco precisa de um renovo, precisa pegar essa rapaziada toda aí e tirar do Vasco, uma rapaziada que não vai render dinheiro, uma rapaziada que não joga com vontade, que não honra as cores e a clube, a tradição, a cruz de malta que eles vestem no peito. Então tem que sim tirar todo mundo que tá no Vasco da Gama e não vai ser eficiente. Bota a base, bota o Ricardo Graça para jogar, bota o Marcelo Alves para jogar, bota o Bruno Gomes, bota essa garotada, bota o MT, deixa só o Cano, o Benítez ali no meio de campo, o Leonardo Matos na lateral e o resto manda todo mundo embora, porque realmente a gente não tem ninguém que preste nesse meio campo, nesse ataque, nessa zaga do Vasco da Gama, sem ser essa rapaziada de base aí que vem. E essa rapaziada, o próprio Marcelo Alves, que veio um achado do Madureira, e outros ali gatos pingados que tem no elenco, porque definitivamente foi uma vergonha o que foi esse Vasco nesse ano. Então, a gente não quer, acredito que o torcedor vascaíno não quer ali mais olhar para a cara de muitos jogadores nessa próxima temporada. O limite a paciência já se excedeu aí com muitos dos jogadores desse elenco Cruz Maltino, e uma barca, de certa forma, por conta da diminuição da folha salarial que terá a acontecer, já começa a ser comentada dentro de São Januário. Então deixa nos comentários quem você acha que tem que sair, quem você acha que tem que ficar aí para essa nova temporada agora na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Que nível o torcedor vascaíno chegou. 4 vezes rebaixado em 12 anos, o Vasco que não se ligue, torcedor que não pare para pensar, coloque a responsabilidade na cabeça que se nós não fizermos nada agora, o Vasco vai continuar nessa mesmice e caminhar a passos largos para uma falência. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os vascaínos possam ter acesso a esse canal e que nós possamos ter voz cada vez mais. Se inscreva, deixe o seu comentário e vamos que vamos. É claro, como eu sempre falo, o sentimento nunca pode parar. A gente vai torcer independente da divisão, mas também não podemos abaixar a cabeça para tudo que fazem com o Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo, independente de tudo, aqui é Vasco e saudações vascaínas.